Mesmo assim, Deus nos usa, porque Ele é tão bom. A misericórdia dele não depende de nós, mas é totalmente dele. Não somos nós que usamos Deus, mas é Deus que nos usa. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Se você já encontrou, dá um amém aí. Amém. Eu acho que já também dá um amém. Amém. Diz a palavra de Deus: e não vos conformeis, ou algumas versões, não vos amoldeis. Em outras versões fala diferente também. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Ore para o Senhor falar conosco. Ore para o Senhor usar o pregador. Ore para o Senhor, para o Espírito Santo usar o homem. Peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Peça para Ele dar entendimento. Estenda a tua mão para cá, abençoe a minha vida. Libere a unção sobre a minha vida. Você tem unção. E se você liberar essa unção para a minha vida, Deus vai usar essa unção que você vai liberar. E vai fazer com que essa unção volte para você. Aleluia. Pai, oh Deus, Tu és amado, Tu és maravilhoso, Tu és desejado. Como a Cris já falou nessa noite, Senhor, se não for para Te adorar, se não for para servir, se não for para louvar o Senhor, Deus, que nos arranque dessa terra, porque o maior motivo de vivermos é poder exaltar o Teu nome, é bendizer o Seu nome, é falar das Tuas grandezas, é proclamar a Tua grandeza nessa terra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nos toque, fala, Espírito Santo, venha trazer, Senhor, coisas novas, venha abrir o profundo do Teu tesouro e revela coisas a nós nesta noite. Traz a palavra rema, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, não dependemos de estudos de homens, não dependemos de teologia, dependemos totalmente do Senhor, da Tua revelação. Então revela, Senhor, revela os mistérios profundos que o homem não pode revelar, que o homem não pode entender, só o Senhor pode revelar. Fala o coração deste irmão, desta irmã, desta criança, deste adolescente. Fala, Senhor, Espírito Santo, Tu tens liberdade. Esse é o ambiente propício, esse é o ambiente alcalino, esse é o ambiente transparente, esse é o ambiente, Senhor, geracional, esse é o ambiente, Senhor, aonde pode haver conceição, aonde pode vidas serem concebidas, aonde vidas podem serem geradas, Senhor. Esse é um ambiente de geração, esse é um ambiente geracional, esse é um ambiente propício, Senhor, a que venhamos engravidar pela fé, engravidar de coisas do reino, engravidar de coisas grandes, Senhor, coisas palpáveis, engravidar de coisas tangíveis, de coisas tocáveis, Senhor. Esse é o ambiente aonde o Senhor pode fazer coisas grandes. Por isso, Pai, nós liberamos palavra de geração, liberamos palavra de transformação, liberamos palavra de mudanças em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu gostaria de falar com você nesta noite sobre a guerra espiritual. Satanás, ele guerreia conosco, mas ele guerreia não no seu corpo. Satanás guerreia na sua mente. A guerra do diabo conosco não é no corpo. Satanás, ele não usa o corpo das pessoas. E isso vai ser uma novidade para você. Mas ele não usa o corpo das pessoas. Ele se manifesta através do corpo das pessoas. Quando ele se aposta de alguém, não se aposta do corpo, ele se aposta da mente. E se apossando da mente, ele começa a manifestar no corpo, a dominar o corpo. Tudo começa na sua mente.
Levanta o dedo, Cleiton. Sabe por que o Cleiton levantou o dedo? Porque a mente dele ordenou isso. Se a mente dele não estiver em condições de ação, ele não pode mexer o dedo. Por isso que muitas pessoas estão paralisadas nos hospitais, muitas pessoas estão em coma, porque a mente, apesar de estarem vivas, essa mente não funciona. Então, toda a guerra espiritual, ela é combatida na mente, é na nossa mente, que é o Espírito, que é o domínio de todas as coisas. Então é por isso que Satanás ele bombardeia a sua mente, a minha, a nossa mente, todos os dias. Passa muitas coisas na sua mente. E é muito fácil você saber dessa guerra, quando é Deus, quando é você e quando é Satanás. Quando é você raciocina. Você fica raciocinando, maquinando, pensando, como é que vai ser isso, como é que vai fazer aqui, como é que eu vou fazer isso. Isso é raciocínio, isso é o cérebro. Quando é Deus, Ele fala lá dentro, e isso nos transmite paz. Quando Deus fala, sempre transmite paz, segurança. E Ele fala lá dentro. Satanás, ele fala fora. Ele joga lanças, ele joga dardos, ele joga flechas. E quando ele fala e você escuta ele, você fica perturbado, você fica oprimido. Um crente pode ficar oprimido? Pode. O crente não pode ficar possesso, mas opresso, ele pode ficar assim. Ele pode passar por opressão. E Satanás faz isso, ele cria uma pressão, e aquilo rouba a nossa paz. Aquilo nos traz incomodação. Aquilo nos traz frustrações. E tudo isso que ele faz com o intento da sua mente ficar ocupada. Por isso você nunca deve olhar ou se deter no que você tem, mas você tem que visualizar o que você poderá ter. Você nunca pode se deter ao que você é, mas você pode visualizar o que você pode ser, porque a ideia de Satanás é parar você, porque ele já sabe do que você é capaz de fazer. Quando Jesus disse que tudo é possível a quem crê, então você é possível de fazer qualquer coisa quando você crê. E aonde você crê? Aonde? Na mente, no coração. Não é aqui, irmãos. Isso aqui não é a mente. Quando a Bíblia fala de coração, esqueça disso aqui. Isso aqui não pensa, isso aqui não faz nada a não ser bombar. Você já viu uma bomba d'água dentro do tanque, do poço? Um poço artesiano? Aquela bomba, ela joga água para cima, mas sem a eletricidade ela não faz nada. Então alguém diz, olha, a bomba d'água joga água. Não, quem joga é a eletricidade. A bomba é só um canal por onde a eletricidade, ou a força da eletricidade joga a água para cima. Assim também é a nossa vida. O coração, esse coração aqui, é só um órgão que ele joga, é uma bomba. Isso é uma bomba. Ele bomba o sangue, ele faz o sangue correr pelo cérebro, pelas mãos, pelas veias, mas nada mais do que isso. Mas quando a Bíblia fala em coração, no hebraico, falando de espírito, de mente, está falando do centro da vida, que é a nossa mente, que é o Espírito, que é onde fica o Espírito. E feito
algumas pesquisas recentes, e talvez você já viu isso na televisão, quando fala de cérebro, quando fala de mente, você vai perceber, você que talvez já viu, que dentro do seu cérebro corre eletricidade. Você que já viu isso. Então vai correndo, né? Vai correndo eletricidade, essa eletricidade vai passando por condutores, e aí esses condutores vão ativando cada área necessária. Então dentro de você tem eletricidade. Eletricidade é fogo. Eletricidade é fogo. A luz é fogo. Se dá um curto-circuito aqui, vai sair fogo. Então a tua mente tem fogo. E a Bíblia diz que o Espírito é fogo. A Bíblia fala que no Salmo 46, eu creio que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que passa pelo trono. No outro salmo fala que esse rio não é um rio de água, mas é um rio de fogo. É um rio de fogo que sai do trono de Deus. Labaredas, a Bíblia fala, labaredas e labaredas é a voz do Senhor. A primeira manifestação do Espírito Santo na igreja foi fogo. Você vê que eles estavam reunindo mais de 120 pessoas no cenáculo, num lugar assim como esse, orando, e a Bíblia fala que veio um vento, e de repente encheu toda a casa, e línguas de fogo começaram a pousar sobre a cabeça deles. Pousar sobre a cabeça. As línguas de fogo vieram sobre a cabeça. O fogo veio na cabeça, na mente. Por isso que Jesus disse que Ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Porque é a cabeça que emana, é da cabeça que emana todas as informações. A mente é o centro. Ele fala que é a cabeça. Então esse é o coração do ser humano. O coração de um carro é o motor. O combustível para que o motor funcione é a gasolina. Agora, o motor do teu corpo é o espírito, é a mente. E para que esse motor funcione, você precisa do combustível, que é a palavra de Deus. O sangue, ele traz vida para o corpo. Mas a palavra de Deus traz vida para o espírito. Então é a palavra de Deus a razão pela qual nós podemos guerrear e podemos estarmos protegidos. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vamos lá. Fala assim: no demais, irmãos meus, revestivos do Senhor. Está lá pertinho de Apocalipse, então vamos. Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Acharam? É no demais ou é a mesma coisa, né? Só muda o jeito. Efésios 6,10, todos acharam? Sim. Muito bem. Lembra nós, Cris? Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pode continuar. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pode continuar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, né? Ou deste mundo? É. Ok, pode continuar. Deste mundo temeroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deixa eu ir para a terra. Olha só, ele diz: no demais, irmãos meus, revestidos do Senhor e da força do seu poder, tomando sobretudo, a armadura de Deus, para resistir ao maligno do dia mau, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados nos lugares celestiais. Agora a Bíblia diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Isso está em Efésios 3:2 e 3:3. Abra lá rapidinho. Se nós já ressuscitasses com Cristo, aliás, Colossenses 3:2 e 3. Colossenses 3:2 e 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, acharam? Colossenses 3:2 e 3. Vós já ressuscitastes com Cristo. Aí ele fala assim: buscai as coisas do alto. Aí o verso 3 diz assim: pensai nas coisas. O verso 3. Leia, Cris, 2 a 3. Pensais nas coisas lá do alto, e não nas que saem daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse é o verso 2 ou 3. 2 a 3. O 2 fala. O 2 fala: pensais nas coisas lá do alto, não nas que aqui, mas nas que são aqui da terra. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Algumas versões, quem tem essa versão que fala primeiro, verso 2, buscai as coisas que são lá do alto. A minha versão diz: buscai as coisas que são lá do alto. O 3 diz: pensai nas coisas que são lá de cima. Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar as coisas que são lá do alto. Mas como você pode buscar as coisas que são lá do alto? O verso 3 responde essa pergunta: como é que eu posso buscar as coisas lá do alto? E Jesus diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas como é que eu posso buscar o reino de Deus? Aqui Paulo está dizendo: você já ressuscitaste com Cristo. Então buscai as coisas que são lá do alto. Pensai nas coisas que são lá de cima. Como é que você pode buscar as coisas do alto? Pensando. Pastor, eu falo assim, manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida no Cristo. Ok. Então como é que você pode buscar as coisas do alto? Paulo diz: pensando nas coisas de cima. Quando você pensa, você começa a receber e ao mesmo tempo liberar. Toda vez que você pensa, você começa a receber e a liberar. Mas Paulo está falando aqui de pensar com a mente. Por isso não se detenha naquilo que você é, mas se detenha no que você pode ser. E aí onde começa a batalha? Na sua mente. Porque o diabo todo dia vem bombardear, todo dia vem desencorajar, todo dia ele vem dizer: você não vai conseguir isso, você não vai poder fazer aquilo. Todo dia ele vai dizer: você está cansado, você está com preguiça. Todo dia ele vai dizer. Agora cabe a você ouvir
a voz de baixo e acreditar, ou você pensar nas coisas que vêm lá de cima e agir por elas. Por isso Paulo diz, quando nós lemos Romanos 12:2, sejam renovados a vossa mente, para que você conheça a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Satanás não quer que você conheça o que Deus tem para você. Satanás não queria que Jesus chegasse aonde Deus projetou. Então, Satanás usou Pedro. Você lembra? Que quando Jesus começa a dizer, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, e o semblante de Jesus mudou. Ele ficou com o semblante determinado. Ele ficou com o seu semblante verdadeiramente determinado a mudar a direção. Porque até então, Jesus ele não ficava muito em Jerusalém. Ele ia pelas aldeias, ele ia pregando o evangelho, ele ia curando, ele ia para Samaria, ele ia para Betânia, ele ia para Jericó, ele ia para Cafarnaum, ele ia para todas as cidades. E ele só visitava Jerusalém. E quando ele visitava, os fariseus ainda queriam matá-lo, né? E aí, ele disse, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém. E a Bíblia fala que o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Aí Pedro diz, não, Senhor, não vai não. Você vai morrer. Você vai morrer lá. E Jesus disse, sai para trás de mim, Satanás. Arreda-te para trás. Porque você só cogita nas coisas da terra. Pedro estava só cogitando nas coisas da terra. Não, Senhor, para que você vai morrer? Mas Jesus estava olhando para a missão, olhando para a razão pela qual ele veio. E ele sabia que tinha que passar pela cruz. Quando ele está na cruz, aquelas mesmas pessoas que condenaram, que disseram crucifiquem, 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 agora essas mesmas pessoas estão vendo ele crucificado e eles dizem, se tu és o Cristo, desce daí, porque você salvou a muitos, salva a ti mesmo. Satanás não, querendo que a missão de enxergar o futuro fosse abortada e que Jesus ficasse só nas coisas da terra. Por isso que Paulo disse, olha, vocês já ressuscitaram com Cristo, porque se Jesus não morresse, não ressuscitaria, e se não ressuscitasse, não ia para o céu, ia ficar na terra, estaria vivo hoje. Daqui a 10 mil anos Jesus estaria vivo na terra, porque a pessoa só morre por causa do pecado. É o pecado que gerou a morte. Por isso a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E nós já nascemos em pecado, nós já nascemos em desobediência por causa do nosso Pai Celestial. Porém ressuscitamos em obediência por causa do nosso Pai Celestial. Ou melhor, nascemos em obediência por causa do nosso pai terreno, Adão. Mas ressuscitamos em obediência por causa do nosso Pai Celestial, Jesus. Então, se ele não morresse, não teria ressurreição. E se não houvesse ressurreição, Paulo diz que se nós esperássemos Cristo só nesta terra, seríamos os mais miseráveis. Porque a nossa esperança seria só em ter uma boa piscina, andar de carro durante 70 anos, 80 anos, mas depois disso acabou tudo. É uma esperança vã. Por isso que as pessoas se matam, porque eles começam a dizer, eu tenho tudo, mas daqui a pouco eu vou morrer, e se desesperam, porque a esperança está só na terra.
está só nas coisas da terra. Mas Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. A ressurreição leva ele para o céu. E agora Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são lá de cima. Então, para você pensar, você precisa ocupar a sua mente. Você não pensa no céu com o teu cérebro. Você pode fazer uma análise da tua espiritualidade. Quanto mais no céu você pensa, quanto mais você fica pensando, como que é lá? Como que vai ser lá? Oh, que glória vai ser, que maravilha. Quanto mais você pensa nisso, mais o teu espírito está envolvido. Agora, quanto mais você pensa nas coisas da terra, no afazer, no que você tem que conquistar, mais envolvido com a terra você está. Então você está pensando com o raciocínio. É como Marta e Maria. Marta correu para um lado e para o outro, preocupada com as coisas da terra. E Maria estava deslumbrada, ouvindo as coisas do céu, ouvindo as maravilhas do céu. E aí Marta diz: mas Senhor, não está vendo? Não cuida que só eu estou trabalhando e minha irmã está aí só ouvindo o Senhor e não está me ajudando. E aí Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só você precisa. Sabe o que Jesus quis dizer? Você só precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você precisa só se ocupar das coisas de cima, e as demais coisas vão acontecer lá. Quando você menos espera, você se preocupa, você faz as coisas e nem percebe. Você está envolvido com as coisas de Deus. Quando a tua mente está ocupada com as coisas de Deus, irmão, você faz as coisas. Por mais difícil seja o seu dia, por mais difícil seja a luta, mas você faz louvando, você faz glorificando, porque a tua mente está em Cristo, você está pensando nas coisas do alto. E você supera todas as coisas com facilidade. Você supera as lutas com facilidade. Você supera as dificuldades com facilidade. Porque você está olhando para o alto. Você está pensando nas coisas de si. E aí as coisas da terra parecem tão simples. Porque você diz assim: como diz Paulo, que a tribulação que eu estou passando não há de ser comparada com a glória que vai ser revelada. Então você começa a encher a sua mente. Você começa a renovar a sua mente. Sabe por que Paulo disse que nós temos que renovar a nossa mente? É porque constantemente ela está sendo bombardeada. E sabe como você renova uma água? Jogando água. Jogando água. Eu tenho estudado muito sobre água. Eu tenho tomado muita água. E eu vou falar para você algumas coisas que eu tenho aprendido sobre a água. A água mineral, que é para você hidratar o teu corpo, ela tem que ter um pH. E toda água tem um pH. Por exemplo, o refrigerante tem um pH de 2,5. As águas minerais têm pH de umas de 4, outras de 5, outras de 6, outras de 7, outras de 8, outras de 9, outras de 10. O teu sangue também tem um pH. O pH do teu sangue é 7,5. Sabe o que isso quer dizer? Se você manter o teu sangue em 7,5, o pH dele, o teu próprio sangue mata micróbios, bactérias. Ele mantém o teu corpo puro. Ele mantém o teu corpo alcalino, transparente. Então as águas minerais, o refrigerante tem 2,5. Quando você toma um copo de refrigerante, você polui o seu corpo. E para despoluir, você precisa tomar 32 copos de água. Aí você toma água,
com os nossos pensamentos nas coisas do céu, começamos a desintoxicar. E quanto mais nós nos bombardeamos com as coisas do céu, quanto mais a nossa mente está buscando, está recebendo. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como o homem imagina na sua alma. Em outras versões diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se alguém achar, lê para a gente. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele dirá qual. Até aí, tá? Como imaginou na sua alma, assim ele é. Tem outra versão que diz: como o homem imagina no seu coração, assim é ele. Como o homem imagina, como o homem pensa. Então Satanás conhece isso. Satanás ele observou quando nós fomos criados. Ele sabe como é o processo na sua mente. Ele viu a sua alma ser criada, ele viu o seu espírito ser criado, ele viu o seu corpo ser criado. E essa é a razão pela qual, desde a criação do homem, Satanás tenta destruir o homem. Porque Satanás sabe que o homem tem algo que ele não possui. Satanás não possui uma mente. Ele não possui como você possui. Então ele tenta destruir a sua mente. Ele tenta abortar o processo pela qual a sua mente sabe quem é você. O seu espírito sabe quem é você. O teu espírito sabe aonde você vai chegar. É por isso que você precisa ouvir mais o seu espírito. Você precisa observar mais o seu espírito. Você precisa ouvir ele, porque ele sabe de todas as coisas. Jesus disse que o Espírito prescruta todas as coisas, e ele não é seguro para ninguém. Ele entende todas as coisas, porque ele veio do céu, e quando ele veio do céu, Deus colocou ele no ser. Ele já veio com todas as informações para onde você ia, até onde você ia chegar. Ele sabe aonde você vai chegar. Mas Satanás tenta abortar isso, tenta impedir que você tenha visualizações, que você imagine. Então ele começa a jogar pensamentos, lanças, flechas, dardos para confundir. E aí você fica com a mente confusa. E aí nós, muitas das vezes, não sabemos que caminho tomar, qual o caminho a seguir. E uma das formas de você entender qual o caminho a seguir é na oração. Porque quando você ora, você começa a liberar o Espírito. Quando você ora, o Espírito ele é liberado, porque você entra num ambiente espiritual. E aí você começa a ter mais sensibilidade, você começa a entender aquilo que o seu raciocínio não entende. E você começa a ter visualizações. Hoje eu estava conversando com alguém no Face, e essa pessoa disse assim: pastor, eu nem sei o que eu vou fazer na verdade da minha vida.
Aí eu escrevi, então minha filha, olha. Aí ela falou, pastor, eu sou fraca, eu não consigo orar, me ajuda na oração. Eu falei, a oração, escrevi para ela, a oração é que nem comida. Se eu comer a tua comida, eu fico forte e você fraca. Agora, se você comer a tua comida, você fica forte. Eu falei, então você tem que orar sozinho, porque a oração é a comida. Eu não vou comer a sua comida, você tem que comer. Aí eles entendi, entendeu? Então vai orar agora mesmo, lá no Face vai orar. Então, queridos, a oração ela é o meu alimento. Nós temos que acabar com esse negócio de crente 6 horas. Pastor, ora por mim. É claro, queridos, que a Bíblia fala para colocar as mãos sobre os enfermos. A Bíblia fala para você orar pelos doentes. Mas tem pessoas, irmãos, que eles não oram. Eu não estou falando de orar pelos enfermos, eu estou falando de você ter vida de oração, de você ter a resposta espiritual para as direções da sua vida. Que rumo tomar? Que decisão eu tenho que tomar? Jesus não dizia para os discípulos, vão lá orar por mim, gente. Ele ia orar. Ele orava. Porque na oração ele tinha um discernimento na missão. Ele tinha esclarecimento na missão. Ele sabia por que ele veio. Quando ele está no Monte das Oliveiras, ali, que ele está suando já lágrimas de sangue, gotas de sangue. E aí ele disse para os discípulos, eu estou aflito. A minha alma está em agonia. Porque eu não quero beber esse cálice, mas ao mesmo tempo eu sei que para isso eu vim ao mundo. Ele ora a Deus, ele diz, Pai. Sabe o que está acontecendo? Jesus está sendo bombardeado naquele momento. Satanás está ali falando, não, Jesus, para que isso? Para que cruz? Não precisa disso. Por que você acha que Satanás estava? Porque Jesus estava em agonia? Por que você acha que Jesus estava ali? Porque muitas informações, mas não precisa disso. Quantas vezes Satanás falou para você, não precisa orar tanto? Quantas vezes você fez planos de oração, mas Satanás disse, mas hoje não, deixa para amanhã. Isso tudo são dardos que Satanás usa para jogar na nossa mente, para ficar confusa, para não chegarmos no propósito, para não chegarmos no objetivo. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6, 10, 11, 12, que a Cris já leu, cuidando das ciladas de Satanás. E essas são as ciladas. Ele não quer que você ore, então ele crie, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas os principados, que estão nos lugares celestiais. Então ele vem, ele joga os dardos para você ficar confusa, para você ficar confuso. Então você tem propósito, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Aí você tem hora um dia, 2, 3, mas você diz, para quê? Precisa, Deus sabe. Deus conhece. Você prestou por quê? Crente, irmãos, tem propósito de orar, tem desejo de orar, tem desejo de ler a Bíblia, quer ler a Bíblia, mas não consegue. É simples, porque Satanás não quer que você povoe a sua mente. Satanás não quer que você renove a sua mente, porque quanto mais cheio da palavra de Deus, mais renovado você será. Sabe o que vai acontecer? Aí você vai se ver como você é, assim é ele. Provérbios 3,7 nós lemos, como o homem se imagina, assim é ele. Você vai descobrir quem é você em Cristo, e você vai dizer, eu sou uma nova criatura. Você vai dizer, eu sou vencedor. Aí Satanás, quando vem, joga lança na sua mente, trabalha na sua mente, você não vai vencer isso. Você diz, não, eu sou mais do que vencedor. Você está com a mente renovada, está se renovando constantemente. O avasto está passando lá.
vírus está passando lá. Sabe o que é isso? Antivírus no seu computador. Ele vai lá olhando. Aí quando vê que tem algum vírus lá entrando, então o antivírus vai lá e joga para a quarentena. Quando o cavalo de Troia entra lá no computador, que já entrou o cavalo de Troia no computador aqui? Assou. Então o antivírus vai lá e tem. Alerta, cavalo de Troia, quarentena. Então, a sua mente está cheia, está sendo renovada. Quando vem um sopro diferente de Satanás, opa, quarentena. A minha mente está renovada, Satanás. Eu estou renovado, a minha mente, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o propósito, eu sei o desígnio de Deus. E lá em Efésios 6, 12, abaixo, diz o demais, irmãos, Deus, fortalecei no Senhor, e vai dizer, tomai a armadura de Deus. E lá vai falando, pega o capacete da salvação, coloca aqui dentro. Coloca o capacete da salvação. Sabe o que é capacete da salvação, irmãos? Quando Satanás vem, olha, você não vai para o céu, você não merece o céu. Aí você diz, eu sou salvo. Esse é o capacete da salvação. Satanás diz, nada, você diz, eu sou salvo. O capacete da salvação, eu sou salvo. Satanás, você não merece, eu sou salvo. É o capacete da salvação. Tem um capacete lá. Quando ele diz, vai para o inferno, vai lá comigo, você diz, eu vou para o céu, eu sou salvo. A Bíblia diz, resiste o diabo. Como é que você vai resistir o diabo? Vem. Não. É com a mente. Ele vem, você é condenado, você, eu sou salvo. Aí ele diz, você está perdido, eu sou salvo. Aí chegou e disse, ai, não adianta ver. Aí você resistiu, ele foge, não adianta. Amém. Toda vez que ele vinha para Jesus, Jesus estava com a mente cheia, renovada. Aí Satanás diz, olha, Jesus, se não é filho de Deus, transforma-se pedra em pão. Aí Jesus diz, eu sou salvo. Ele disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí Satanás diz, olha, pula daqui, porque está escrito lá no Salmo 91, porque os anjos do Senhor deram ordem do respeito para que não tropece. Aí Jesus também está escrito, só Deus se adorarás. A mente de Jesus estava renovada. Satanás vinha, jogava uma lança, jogava um dado, mas Jesus estava renovado com a mente, estava com o capacete da salvação, estava com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não resiste a Satanás com oração. A oração te traz perto de Deus. Mas você resiste a Satanás com a sua mente renovada pela palavra de Deus. E é isso que Ele não quer. Ele não quer que você veja quem você é. Ele não quer que você imagine quem você é. Ele não quer que você possa viver, desfrutar as coisas do Espírito. Então Ele tenta parar. Ele tenta te paralisar. Ele tenta te segurar. Você só pode andar nas águas se você sair do barco. Ô Cleiton, tira aquele lá de cima da mesa, pode cair lá. Então você só pode andar nas águas e sair do barco. Mas para andar nas águas, você primeiro tem que visualizar andando nas águas. E você pode andar. Pedro andou com a mente renovada pela palavra de Deus. Porque Pedro disse, olha, se és tu, Jesus, fala que eu vou até ti. E Jesus disse, vem, sou eu, pode vir. E Pedro começa a andar. Mas diz que veio pelo contrário, sopros. Pedro, isso não é para homem não.
Isso é coisa para peixe. E ele dando, Pedro, você vai afundar. Olha Satanás, irmãos, ventos contrários. Você vai afundar, Pedro. E Pedro começa a afundar. Ele começa a ir a pique. Aí ele diz: salva-me, Senhor, socorre. Porque naquele momento ele estava visualizando, andando sobre as águas e andou. Mas quando os ventos contrários veio e atingiu a mente de Pedro, ele começou a afundar. Porque a mente dele foi ocupada pelos pensamentos da terra. Sabe por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele não estava simplesmente parado nas leis da terra. Ele não estava adequado às leis da terra, onde diz que você não pode andar nas águas, que você não pode voar, que você não pode desaparecer. Jesus não estava parado sobre essas leis. Jesus andava sobre as águas. Jesus desaparecia no meio da multidão. Jesus atravessava paredes, porque ele estava ligado, e a mente ligada aos céus. Por isso que Paulo diz: renoveis as vossas mentes. Não se conforme com este mundo, não se conforme com este século, não se conforme com as coisas da terra. Satanás quer nos paralisar aqui. E se ele consegue nos paralisar aqui, você não vai mais adiante, você não chega no potencial que Deus quer que você chegue. Porque você cogita com o cérebro até onde o teu corpo pode ir, até onde o teu corpo pode te levar, até onde você pode chegar com seus pés. Mas quando você começa a renovar sua mente, não se conformar com o que a terra diz, com o que a terra pode oferecer, você começa a ir mais além. Você começa a ir mais além do que você pode imaginar. Você pode chegar mais além do que você pode pensar. Efésios 3, 19 e 20 diz que o Senhor é poderoso para fazer além do que eu penso e do que eu peço, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Então, queridos, Paulo está dizendo para você renovar sua mente. E renovar, você sabe que é uma palavra que é feita com duas junções de palavras: novo e de novo. Renovar quer dizer fazer novo, de novo, fazer novo, de novo, fazer novo, de novo. O que Paulo está dizendo? Toda vez que vier um pensamento contrário à palavra de Deus, você precisa renovar esse pensamento. Paulo diz que levando cativo pensamentos em obediência a Cristo. E a única forma de renovarmos as nossas mentes é pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto. Como nós podemos buscar as coisas do alto? Nos ligando com a palavra de Deus, nos voltando com a palavra de Deus, sendo renovados pela palavra de Deus. A batalha sempre vai ser na nossa mente, nunca no nosso corpo, mas na nossa mente. Porque se você estiver livre na sua mente, você estará livre no seu corpo. Se você estiver livre na sua mente, você é o ser mais livre da terra. Paulo estava preso na prisão.
mas era o cara mais livre que poderia ter. Paulo estava em cadeias com Silas, mas era o ser mais livre daquela prisão. Porque enquanto todos estavam olhando para as coisas da terra, todos os prisioneiros reclamando por estar na prisão, por estar na cadeia. Que horas são, gente? Quando estavam todos reclamando por estarem na cadeia, nas prisões, reclamando o que fizeram, olhando pelo que tinham feito, desesperado pelo que ia acontecer. Meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo culto, estavam pensando nas coisas do alto, presos os pés, presos as mãos, mas a mente estava livre. E quando a mente está livre, o corpo também será libertado. Glória a Deus, amém, Jesus. Quando a mente estiver livre, o teu corpo vai se manifestar em liberdade. Quando você não ficar preso pelas mentiras de Satanás, quando você aprender a dizer: sai Satanás com tuas mentiras, sai Satanás com tuas derrotas, eu sou livre, eu sou vencedor, eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu nasci para vencer, eu sou guerreiro, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou rei, eu sou rainha, eu sou sacerdote, eu sou levita, eu sou adorador. Quando na sua mente não tiver mais lugar para que Satanás não venha batalhar, porque a sua mente vai estar ocupada tanto com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, você será totalmente livre. Aí não vai mais importar o que pensa, não vai mais importar o que fala, não vai mais importar nada, só vai importar aquilo que você crê. Porque pelo que você crê, você é livre ou é escravo. Pelo que você crê na sua mente, você será livre ou será escravo. Quando você diz: eu estou doente, você vai ficar doente, porque você crê nisso. Mas quando você diz: eu tenho saúde, como o salmista Davi disse: eu não morrerei, antes viverei e contarei a vitória e as bênçãos do Senhor na minha vida. Aleluia, amém, Jesus. Satanás diz: você vai morrer. Satanás diz: eu vou te matar. Satanás diz muita coisa, como os crentes também lá perguntam. Mas saiba que você, se acreditar no que a palavra de Deus diz, não no que o cão diz, mas no que o leão diz. Amém, glória a Deus. Se você acreditar não no que o cão diz, mas no que o cordeiro diz. Porque o cão só late e mostra os dentes. Mas Amós diz que o leão urra, e quando ele urra, ninguém pode resistir. Amós diz: falou o Senhor, quem não temerá. O cordeiro, ele quando fala, ele fala com mansidão. Ele fala: Pai, eu não te condeno. Isso é o cordeiro que fala dentro de você.
Mas quando o leão fala, ele fala: vai, Satanás.